Graças a Deus, meus amados irmãos. Hoje iremos falar na nossa Escola Bíblica Dominical sobre o sábado cristão. O sábado cristão. Esse assunto muitas vezes é esquecido por nós, evangélicos, e os adventistas exageram a importância do seu sábado. O nosso povo continua muitas vezes a não dar valor ao dia de descanso, e esse dia se tornou como um outro qualquer e não um dia separado para louvor a Deus. O domingo tem sido um dia para lazer, para atender os interesses pessoais, em vez de ser dedicado a Deus. A palavra sábado é transliterada para o português e seu significado é simplesmente descanso. A origem da palavra nada tem a ver com o sétimo dia. Ela quer dizer descanso, portanto, o nosso sábado, descanso, não tem que necessariamente ser o sétimo dia, como era para os judeus. O sábado, entenda, descanso, foi dado para o nosso repouso físico, e então Deus preparou um dia em 7 para este fim. O termo sábado tem também um sentido espiritual para significar o descanso que Deus nos dá. Há muitos exemplos de que o sábado significa dia de descanso. Os judeus tinham suas festas no sétimo dia, que eram consagrados, mas tinham festas em outros dias também. O 24º dia do primeiro mês era a Páscoa, o dia da expiação. Era o 10º, era também chamado de sábado, e quer dizer que era um dia de descanso, conforme Levíticos 23, 16 a 32. É claro que esse 10º dia poderia cair em qualquer dia da semana, inclusive no sábado. Quando isso ocorria, era chamado de grande sábado. Por que dia de descanso? Deus nos deu um dia de 7. As culturas já houve em que tentaram mudar esse sistema de descansar depois de 10 dias e outros ciclos, né? E, por exemplo, mas não deu certo. O certo é que cada 7 dias é tirar um para descanso. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Em Gênesis 2:2 diz: havendo Deus acabado o dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, conforme Gênesis 2:2. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, o santificou, conforme Êxodo 20, versículo 11. Deus santificou o sábado. A Bíblia em Gênesis 2:3 diz que Deus abençoou e santificou o dia de descanso. O nosso dia de descanso também tem que ser abençoado, separado para louvor e adoração a Deus. Gênesis 2:3 diz: abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E ao completar a obra, a Bíblia diz que em 6 dias Deus fez toda a obra. E nós temos que completar a cota da nossa tarefa em 6 dias e descansar no dia seguinte. Por outro lado, existe o descanso dos judeus. Os israelitas tinham seu dia de descanso e era o 7º dia. Esse dia foi ordenado por Deus. O sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. A razão é porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. A razão de guardar o sábado é mesmo
por Deus guardou, e era baseado no descanso de Deus. E o povo devia guardar o sábado. Era uma guarda rigorosa, né? O sábado era para ser um dia de descanso rigoroso. Ninguém deveria trabalhar nele, conforme Êxodo 20:10. Nenhuma obra deveria ser feita, mas haveria descanso com uma santa convocação, conforme Levíticos 23:3. E durante a caminhada no deserto, um homem, um exemplo, né, foi apanhando lenha em um dia de sábado e foi apedrejado, conforme lemos em Números 15, de 33 a 36, que vocês podem depois consultar. No entanto, havia uma lei superior no sábado. Os levitas, por exemplo, eram obrigados a trabalhar nos sábados. E dobrado, porque nesse dia oferecia 2 cordeiros pela manhã e 2 à tarde, sendo que em outros dias era apenas um cordeiro em um holocausto. Jesus usou desta lei para se defender elos que o julgavam de fazê-lo o bem no sábado. E ele diz assim: eu não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ele citou exatamente isso logo após realizar o milagre de uma cura, em que ele estava sendo acusado de fazer bem ao sábado, um dia de sábado. A guarda era exagerada, mas com o passar do tempo os judeus supervalorizaram a guarda do sábado. Pela tradição ninguém poderia fazer nada no sábado, mas era nada mesmo. Não era apenas, mas era apenas aparentemente. E Jesus citou em Mateus 12:11, e disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Hoje em dia, as pessoas que guardam o sábado sempre exageram. Aos que consideram que a pessoa pode ser salva por Jesus, mas se não guardar o sábado, ou melhor, o 7º dia, não pode ser salva. Afinal, quem salva um dia de descanso? Ou Jesus. E aí fica uma pergunta: por que guardamos o domingo? A primeira coisa que nós vemos é que o sábado foi feito por causa do homem. E em Marcos, nós lemos que Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso significa que o homem é mais importante do que um dia de descanso. Jesus é o Senhor do sábado. Em Mateus 12:8 diz: porque o Filho do Homem, até o sábado, é o Senhor. Ora, se Jesus é quem controla o tempo, dias, tudo está em suas mãos. Ele age com o sábado e descanso como ele quer. Nós estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da lei. Moisés promoveu um descanso para o povo de Israel. E esse descanso, isso é sábado, seria a entrada na terra de Canaã. Mas muitos foram desobedecidos e não entraram. E nós cremos que entramos nesse sábado de descanso de Deus. Porque certo lugar, disse assim um dia 7º, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Em outras, esse lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, que aqueles que quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Determinadas outra vez, um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não faria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas obras.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Então, nós temos aqui o exemplo, né, em Hebreus, falando de que nós estamos debaixo da lei. Nós estamos sujeitos à guarda do sétimo dia. Nós não estamos sujeitos à guarda do sétimo dia. E a palavra de Deus, aqui em Colossenses 16, 17, 2, 16, 17, diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quem ainda guarda os dias e meses, anos na lei, está voltando à escravidão. Existe um texto que diz da seguinte forma, em Gálatas 4, de 8 a 11, diz assim: mas quando não conheceis a Deus, servirei aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir, guardar dias e meses e tempos e anos? Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Por que guardamos o domingo? Dando prosseguimento, é que Jesus nunca enfatizou a guarda do sétimo dia. Ele enfatizou o amor, o dízimo, a fidelidade conjugal, a oração, o jejum, a justiça, a honra aos pais, mas de todas as leis não enfatizou o sábado. Não deveria ser guardado como os judeus guardavam. Ele era judeu. Jesus ressuscitou no domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo, guardamos o domingo. A lei inaugurou um novo tempo para os judeus e houve a instituição do sábado. No Novo Testamento houve a instituição do sábado. No Novo Testamento houve a inauguração de um novo tempo e houve a instituição de um novo dia de descanso. No dia em que Jesus ressuscitou, começou um novo tempo. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus que tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. O costume da igreja primitiva, os discípulos guardavam o primeiro dia da semana. Reunir-se com os judeus para ganhá-los, conforme Atos 13, 14 e 44 e Atos 18, 4. Quando reunia-se como cristãos para o seu próprio culto, fazia no primeiro dia da semana. Atos 27, 20, versículo 7 diz: no primeiro dia da semana, ajuntando-se, havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou-se a prática até a meia-noite. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte de que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. Fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Antes de concluirmos, nós queremos falar de que os cristãos se emanciparam gradualmente do judaísmo. Por isso o princípio de se reunir como judeus no sábado, em seus próprios cultos do domingo. Mais tarde, a distinção se tornou completa e o domingo ficou como o único dia de guarda. O Novo Testamento reinterpreta o sábado. O Novo Testamento não estabelece o sábado como dia de guarda.
O sábado, como o 7º dia da semana, era um sinal entre o povo de Israel e Deus. Era, portanto, de obrigação restrita dos judeus. Conforme Êxodo 31, de 13 a 17, Ezequiel 20, versículo 12. Nós estamos, por conseguinte, na obrigação de guardar o 7º dia. Os mandamentos são todos reafirmados no Novo Testamento, menos que se refere ao sábado. O pastor Ricardo Petrovski, em seu excelente livro, O Sabatismo às Luz da Palavra de Deus, apresenta uma relação dos 10 mandamentos e quantas vezes cada um é repetido no Novo Testamento, mais de 100 referências são feitas aos outros 9 e nenhuma ao sábado. O domingo cristão transpôs os séculos. A história prova que os cristãos de todos os séculos observaram o domingo. Inácio, que foi um dos pais da igreja, escreveu no ano 100, dizia: aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Clemente de Alexandria, no ano 1168, diz: crente esclarecido guarda o dia do Senhor. E poderíamos multiplicar citações se o espaço e tempo aqui nos permitisse. Então, irmãos, nós não devemos guardar o 7º dia como o nosso sábado, descanso. O costume de guardar os domingos vem desde os tempos dos apóstolos. E guardaremos o domingo, santificando para trabalho do Senhor e dedicando-nos ao seu serviço. O domingo é o dia do Senhor e não nós. Deus abençoe os irmãos. Querendo Deus, nós iremos completar aí essa de como nós devemos guardar o dia do Senhor na próxima lição.